Pelo sinal da Santa Cruz, vai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 1º de dezembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, ao qual fazemos leitura diária da Palavra de Deus. Já vai separando a sua Bíblia aí, meu irmão, no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. E também já vamos elevar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a Palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 6. Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, debulhavam-nas na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: Acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e deles comeu, e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los? E ajuntou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus, para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo, mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: Levanta-te e põe-te em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: Pergunto-vos, se no sábado é permitir fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Em relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: Estende tua mão. Ele estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagaram uns aos outros o que fariam a Jesus. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite, orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achavam um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens,
porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai o que vos maldizem, orai pelo que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lo reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais o que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem ao que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa merecereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestais sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Propôs também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar-te do teu olho o argueiro, quando não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma árvore boa não dá bons frutos, mas uma árvore má não dá bons frutos. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não colhem figos dos espinheiros, nem apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram as torrentes contra aquela casa e não puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que a ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você curta, compartilhe, comente, ative o sininho para que você receba as notificações, convide mais pessoas para estar acompanhando a palavra de Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.